Vamos trazer aí 365 dias do tirano megalomaníaco lá no ICL Notícias com Leandro Demore. Vamos ver o comentário do Demore sobre o Trump. Nossa comunidade, bom dia a todo mundo que está no estúdio, bom dia Manu. Olha, o meu destaque vai em cima do que a gente está vendo nos Estados Unidos, porque reflete no mundo todo, né? Como jornalista a gente faz aí coberturas internacionais, como se chama, e elas sempre foram consideradas, Vivi, coberturas mais colaterais em termos de interesse público no Brasil. Digamos assim, a política doméstica, isso não é só no Brasil não, né? Em todos os lugares do mundo a política doméstica, se você for entrar nos grandes sites de informação de cada país, a gente vai ver que a política doméstica sempre ela interessa mais as pessoas naturalmente do que a assim chamada política internacional. Mas desde que o Trump voltou ao poder, os principais sites de informação, jornais, revistas do mundo todo têm se dedicado muito à cobertura desse governo do Donald Trump, porque ele interfere diretamente nas políticas domésticas. E não é da maneira como a gente via muitos anos atrás, que é aquela interferência colateral, né? Que uma decisão dos Estados Unidos tinha talvez uma interferência até cultural nos outros países. Não, é uma interferência direta. A gente vê hoje um presidente dos Estados Unidos fazendo ameaças diretas de anexação em território europeu. A gente vê países europeus que são aliados militares dos Estados Unidos movimentando tropas, e ontem o Macron mandou uma mensagem, Vivi, privada. Obrigado, Lucão. Privada, de chefe de Estado, perguntando para ele, né? Não estava como quem pergunta assim: não estou entendendo muito bem qual a sua ideia com a Groenlândia, vamos conversar. O Macron até fala: temos excelentes coisas para fazer no Iraque, estou 100% de acordo com você na Síria. Então, se colocando do lado do facínora, e o Macron não só não respondeu, o Trump, Vivi, não só não respondeu, como publicou a mensagem privada de um chefe de Estado para ele na sua rede social, lá no Twitter, que o Trump inventou, tirando onda do Macron, dizendo que ninguém mais quer falar com o Macron, que ele já está de saída e que, resumindo, a opinião desses caras não interessa e que a questão da Groenlândia já está resolvida. Então, olha, a gente vai ter muita coisa para falar nos próximos anos desse governo Donald Trump, e os meus temores, no geral, são os mesmos que do Ricardo e do William, viu? Perfeito, Demore. Obrigada demais. Daqui a pouco eu volto contigo, então, meu amigo. Vamos seguindo por aqui. A gente quer ouvir o seu comentário também, então manda mensagem aí no nosso chat, fale qual é a sua principal preocupação para a gente incluir aqui na nossa discussão. Vamos lá para o iclnoticias.com.br, que óbvio, né, gente? Nosso destaque de hoje, mais uma vez, é Donald Trump. Está aqui, então, coluna do Jamil Chad. Aconselho vocês também a acompanharem de perto. Olha, eu destacaria entre essas coisas todas o que o William trouxe da nossa comunidade lá na Finlândia. Porque, Vivi, como a gente falou ontem, essa questão militar é uma questão central, porque ela mexe também. Veja, como é que é o nome dela, Will? Você acabou de falar aí? Lina. Lina. Veja o que a Lina traz, né? Uma brasileira, possivelmente brasileira, posso imaginar, né? Que mora na Finlândia. Veja a preocupação dela. Ela falou: a minha preocupação é a fronteira com a Rússia, né? E aí, Vivi, vamos esquecer um pouco o que a gente vê aqui no Brasil, porque, bem ou mal, a gente está muito longe do que acontece lá, né? A gente tem uma avaliação sobre a guerra da Ucrânia, que é uma avaliação mais distante, com exceção de pouquíssimas pessoas, muito pouca gente no Brasil tem contato direto com o que aconteceu na Ucrânia e tem conhecimento profundo, de fato, sobre o que acontece lá, para além de conseguir ouvir alguns especialistas e ter uma visão, digamos assim, mais dentro da análise política. Na vida real, lá na Europa, nesses países considerados Europa, né, como os europeus se consideram, porque a Ucrânia não é considerada Europa por boa parte dos europeus, né? Lá houve um temor muito grande quando a Rússia invadiu a Ucrânia, muito grande, porque você tem uma guerra de uma potência nuclear que está invadindo um país que agora faz fronteira ali com países que estão muito próximos da sua casa, né? E nos países do norte da Europa tem essa questão, a gente até falou sobre isso ontem, né? A Finlândia tem fronteira com a Rússia, e a Noruega também, no extremo norte da Noruega tem fronteira seca com a Rússia. Mesmo entre, digamos assim, as esquerdas europeias,
Não houve muito debate que a gente viu aqui no Brasil. A gente viu muito um debate aqui no Brasil falando sobre a questão da OTAN. Lembra, Vivi? A OTAN estava sendo expansionista, estava tentando entrar na Ucrânia, estava tentando puxar a Ucrânia como um estado satélite da OTAN, e isso incomodou a Rússia. Então, por isso, a Rússia invadiu. Pedro, você acha que os mid-terms vão frear o agente laranja? Acho que tem uma chance sim, viu? Tem uma chance. A Ucrânia. Esse é um debate que a gente viu muito aqui no Brasil, um debate legítimo de se fazer, claro, dentro da ciência política, né? Dentro dessa avaliação de geopolítica. Mas na Europa, não teve muito esse debate não, Vivi. Na Europa, mesmo as esquerdas europeias olharam e falaram, Deus me livre a Rússia aqui perto, né? Uma guerra. Os caras estão bombardeando um país que era impensável que seria bombardeado pouco tempo atrás. E o problema disso, e o Trump sabe disso, é claro que a inteligência dos Estados Unidos trabalha com essa história também. Pode haver, sim, de algum modo, um apoio da população europeia, aí a gente não vai saber quanto, mas a gente não pode imaginar que essa ideia de anexar a Groenlândia, Vivi... Querida Rani, parabéns para você, minha querida. Muito obrigado, muitos anos de vida. Boa sorte aí para as questões pessoais que você encara. Você é uma querida, mora aqui no meu coração. E seja muito bem-vinda aqui à comunidade também da Folha TV. Aliás, Rani, você ganhou livro aqui com a gente. Deixa eu deixar meu e-mail aqui no chat para vocês acompanharem. E quem manda R$20 de superchats ou de Pix ganha livro meu, tá, gente? Aí só mandar a contribuição e depois e-mail para pedrozambarda@gmail.com para vocês ganharem livro de presente. Não sei se eu já te dei o livro de presente, Rani, mas aí tá presente para você, minha querida. Faltam 115 e um membrinho, gente. Vamos fechar essa meta aí que estamos com audiência batuta hoje. Noticiário quente, deixando vocês muito bem informados a respeito de tudo. Vamos lá. Vai ter um repúdio de 95% dos europeus. Eu não acho que vai. Porque essa questão militar, ela é crucial. Se os europeus, a população europeia, de fato, se vê ameaçada, ensanduichada, né, ou até enfraquecida militarmente por essa ação do Trump, movimentando tropas contra os Estados Unidos e abrindo um flanco na Rússia, muita gente na Europa vai ficar preocupada e vai pedir para os seus políticos locais, olha, conversem com o cara, deem um jeito nisso. O que é que a gente precisa fazer para resolver essa história? Os exércitos, como eu falei ontem, da Europa, muitos deles foram desmantelados no fim da Segunda Guerra Mundial, e investimento mesmo em exército teve pouco na Europa. Os exércitos europeus não são exércitos importantes na grande concertação das nações em termos de equipamento militar, capacidade de tropas, muito menos no norte da Europa. Os exércitos do norte da Europa são muito fracos, muito pontuais, não houve investimento lá. Mesmo nos últimos anos, o investimento dos exércitos dos países do norte da Europa eram abaixo da média europeia, que já era baixa, 2% do PIB. O da Dinamarca chegou a ser, durante muitos anos, 1,6%, 1,7% do PIB, 1,8%, de um exército que já não é um exército grande, né? Não é que você está tendo um investimento menor de algo que já é muito grande e consolidado. Então, o grande problema ali em cima, lá no norte da Europa, é um temor da população, de fato, em relação a isso. E aí mais, Vivi, para passar o comentário, hoje eu estava lendo uma notícia não, na verdade, um comunicado da agência de inteligência da Dinamarca, dizendo para os seus militares não usarem mais, durante operações militares, nada que use tecnologia Bluetooth, que é uma tecnologia norte-americana, e não usarem, como é muito comum nos exércitos, fones de ouvido, principalmente os AirPods, porque temem serem espionados, os soldados, né? O serviço de inteligência da Dinamarca teme que possam ser espionados. E o nível de paranoia, ele não é excessivo, Vivi, mas só que é muito mais complicado do que isso. Os exércitos da Europa, no geral, veja, quando a Europa movimenta tropas agora para defender a Groenlândia, ela está dando dinheiro para os Estados Unidos. Isso que é o mais louco dessa história. Porque boa parte do equipamento militar europeu é americano. Então, se você movimenta o exército hoje de qualquer país da Europa, você está dando dinheiro para os Estados Unidos. Você vai ter que comprar peça dos Estados Unidos, munição dos Estados Unidos, repor armamento dos Estados Unidos, fazer a manutenção. Então, o mais maluco de tudo isso é que, além de tudo, já nessa primeira movimentação, as empresas dos Estados Unidos já estão ganhando dinheiro. Você pode olhar as ações na Bolsa de Nova York, já se deram bem, já se movimentou lá, já teve gasto militar. E mais ainda, para completar, Vivi, os sistemas
aéreos e antiaéreos de boa parte dos exércitos europeus. Trump precisa cair urgentemente. Imagina mais 3 anos e pior. A Suécia tem fabricação de caças própria. Mas fora isso, os F-35 são usados pela Noruega, são usados pela Dinamarca, são usados pela Finlândia, são caças dos Estados Unidos. Você está com medo de ser espionado? Quem é que garante que os caras não estão sendo espionados? No cockpit do avião. É um avião norte-americano. E para voar precisa de tecnologia dos Estados Unidos. Se os Estados Unidos cortarem simplesmente fornecimento de peça para F-35, em 1 ano e meio, 2 anos, tem um monte de F-35 dos exércitos europeus no chão. Não voam mais. Os Estados Unidos não precisam nem estabelecer contato militar com os exércitos europeus. Esse é o grande problema que a Europa comprou para si ao entrar na OTAN de cabeça e falar, não, os Estados Unidos cuidam da nossa defesa aqui. Os equipamentos de comunicação, radares de defesa antiaéreo, boa parte desses equipamentos são de fabricação norte-americana, dos exércitos europeus. Então, falar em espionagem, Ricardo, no AirPod, falar em espionagem no AirPod, as bases americanas nos Estados Unidos, na Europa são várias. Na Itália, há 2 ou 3 bases dos Estados Unidos, bases dos Estados Unidos, que não é mais território europeu, e em vários países da Europa. E essas bases foram cedidas para a OTAN, entre aspas, mas muitas delas são controladas pelos Estados Unidos. Então, veja, só para deixar um pouco mais complexo, Vivi, não precisa nem haver troca de tiro. Se os Estados Unidos jogarem parado e começar a cortar fornecimento de peça, começar a usar tecnologia para espionagem na Europa, a coisa já se complica de largada. Então, a coisa é muito mais complicada do que a gente imagina, né? Do que a gente consegue imaginar numa primeira vista, e é muito difícil que a Europa consiga responder, ainda mais se dentro da política europeia os líderes de extrema-direita, como esses caras aí de Portugal, que chegaram no segundo turno agora, a Marine Le Pen, ou qualquer outros deles, começarem a jogar com medo da população em relação ao avanço da Rússia, que é um fantasma que assombra a Europa, né, há décadas aí. Então, olha, se mexer com o Trump, a gente vai estar se voltando para um lado, né, para um flanco da guerra, a gente vai estar se voltando para o flanco ocidental e vamos deixar o flanco oriental aberto. Isso remete também à Segunda Guerra Mundial, que foi, entre aspas, aí, o que fez o Hitler perder a guerra, né? Se voltou muito para um flanco e deixou o flanco russo mais aberto. Então, isso mexe muito com a sensação de insegurança da população no dia a dia, e essa política é a política com a qual os líderes europeus vão ter que lidar a partir de agora, Vivi. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!